Olá, queridos alunos do nono ano, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula de estudos amazônicos. Essa é a nossa última aula antes da nossa revisão e preparação para a nossa avaliação, certo? Então, hoje a gente vai, como está escrito aí, né, na tela que você está lendo, a gente vai estudar o capítulo 10, a Amazônia em tempos de redemocratização. Então, vamos falar do período final da ditadura militar no Brasil, né? E principalmente sobre as consequências, né, de todas as políticas, os projetos, os planos para a nossa região, tá? Nós vamos nos ater a isso. Aqui também a gente vai encerrar o nosso conteúdo de História da Amazônia, né? Porque, enfim, chegamos na época contemporânea, no que diz respeito à nossa região, certo? Claro que muitas das coisas que nós vimos até aqui, que nós vamos finalizar nesse capítulo hoje, a gente percebe que nós enfrentamos as consequências, os resultados dessas ações ainda hoje aqui na nossa região. Tá? Então, nós vamos analisar um pouquinho, né, dessa relação aí passado-presente. Aí a gente vai finalizar a parte de História da Amazônia. No próximo semestre, no terceiro bimestre, né, nós continuaremos com o livro, mas já com a parte de Geografia da Amazônia. Então, nós vamos falar na aula de hoje sobre a Amazônia pós-ditadura militar. Finalzinho da ditadura militar, né? E aí esse início da redemocratização. Bom, como a gente estava falando, todos os projetos, os planejamentos que vieram para a nossa região, tá? Toda aquela política, a Operação Amazônia, os planos de desenvolvimento, né? A tentativa de valorização da região, de ocupação e desenvolvimento da região, tudo isso, se deu certo, se não deu certo, se foi da maneira que foi planejado, talvez não seja nem a questão, né? Mas o fato é que sim, trouxe mudanças para a região amazônica, é inevitável, né? Nós vimos que desde lá do período colonial, né, a preocupação com a nossa região sempre foi o quê? A ocupação da região, fixação das pessoas aqui, primeiro dos colonos, depois dos próprios brasileiros, mas enfim. E aqui, né, a partir do século XX, a gente tem desde lá o governo Vargas, né, políticas, a criação de políticas mais incisivas para a região. Primeiro lá com a criação das zonas agrícolas, né, depois com ali Juscelino Kubitschek com a iniciativa de integrar a Amazônia ao restante do Brasil. Né? Afinal de contas, o Brasil é um país de dimensões continentais. É o maior país em extensão territorial da América do Sul, da América Latina. Então, assim, realmente um país tão grande não podia viver cada região como se fosse um país isolado. Era necessário que elas se integrassem. E na visão do Kubitschek, a gente viu que essa integração ela se daria através da construção das rodovias. Resultado dessa política, a gente tem aí a rodovia Belém-Brasília, a nossa, que aqui para a gente, né, dentro de Belém, ali a BR-316, ou BR-010, tá? Que liga aí, né, a região norte, Belém, à capital do Brasil, né, criada, também construída no governo do Juscelino Kubitschek, que é Brasília. Posteriormente, a gente tem a chegada dos militares ao poder e a iniciativa de se criar políticas para a nossa região, ela permanece, né? Ainda ligada àquela ideia, né, de que ela precisa ser ocupada, que ela precisa se desenvolver, tá? Então, as políticas que vão ser formuladas durante os governos militares, elas vão alterar completamente o modo de vida das pessoas, a própria organização territorial da Amazônia, tá? As populações tradicionais que já viviam aqui, elas vão ser diretamente afetadas por essa política, tá? Áreas que antes eram intocadas, elas passam a ser vendidas, dadas, roubadas também, né? Enfim, todas essas coisas, elas vão passar a acontecer a partir de 1964. Então, é um fato, né, que você tem uma Amazônia antes de 1964, então uma Amazônia pré-ditadura militar, pré-regime militar, né, e uma Amazônia pós-regime militar. Então, a Amazônia que como ela foi organizada e desenvolvida depois, né, da intervenção
dos militares. Lembrando bem que as políticas, né, todas essas políticas e projetos, enfim, que foram pensadas pelos militares, não tinham participação da população, né? A própria característica dela era, lembra? Centralizadora, interventora e modernizadora. Então, as populações locais, as populações mais tradicionais, elas não foram consultadas, elas não foram sequer ouvidas. Nós falamos sobre isso na aula passada, lembra? Sobre o discurso centralista e o discurso regionalista. Não lembra? Te aconselho voltar lá para ouvir de novo, tá? Então, é fato que todas essas políticas elas vão trazer mudanças definitivas, né, na trajetória de toda a região amazônica, tá? Então, a nossa região acabou realmente se transformando profundamente devido a essas políticas. Então, no final do governo dos militares, né, não já era de se esperar que com todos os projetos, todas as coisas que foram criadas e implementadas aqui, né, óbvio que a Amazônia não era mais a mesma. Então, ao fim, né, da década de 1980, a ditadura ela termina mais ou menos ali, né, o processo, na verdade, de redemocratização ele começa a partir de 1986, mais ou menos, e a conclusão dele é em 1989, quando você tem ali as primeiras eleições diretas, né, para presidente, para governador, é quando finalmente o poder de escolha, o poder do voto, volta para a mão dos brasileiros, certo? Então, no final desse período, quais as principais transformações que a gente pode observar depois de todos os projetos que foram implementados, né? Você tem, primeiro, imensas áreas que foram ocupadas por empreendimentos agrícolas e pecuários, né? Então, extensões e extensões de terra que antes de 1964 eram terras públicas, eram terras para extrativismo, eram terras que estavam ocupadas por poceiros, né? Famílias de poceiros, que muitas foram expulsas, né? Pelos empreendedores, pelos latifundiários. Você vai ter imensas áreas, né? Regiões inteiras de estados. Aqui no Pará você vai ter muito disso, ali na região sul-sudeste do Pará. É uma região que ela vai ser ocupada por grandes empreendimentos, tá? A parte que você tem de mineração também ocupa, né, muito espaço, são projetos grandes, tanto que esses projetos que foram implementados aqui durante esse período, né, do regime militar, eles foram chamados de grandes projetos da Amazônia, porque eles eram realmente muito grandes, né, e óbvio que a extensão, né, de terra que eles ocupavam era enorme. Junto disso, a gente começa a ter também, observar, né, que as pequenas propriedades, né, a economia extrativa, como eu te falei agora, então, a prática do extrativismo, os pequenos agricultores que ocupavam aquela terra há anos, mas que, infelizmente, não tinham a documentação para comprovar isso, né, para comprovar que a terra era deles. Muitos foram passados para trás, muitos foram enganados, muitos foram literalmente expulsos da sua terra para que outras pessoas mais ricas e mais poderosas e mais influentes, né, tomassem conta e ficassem com aquelas terras que antes eram das famílias desses poceiros. Então, essa economia, essa pequena propriedade, essa agricultura familiar, essa economia extrativa, essa economia que mesmo que se utilizasse da natureza, não degradava a natureza, né? Ela foi substituída por latifúndios e monocultura. E se tem uma coisa que derrota a natureza, amado, é latifúndio e monocultura. Você desgasta o solo, você destrói a floresta, você acaba com a biodiversidade, é uma desgraça. É muito bom, é muito lucrativo para quem ganha dinheiro com isso. Mas, infelizmente, quem ganha dinheiro com isso é 2, 3 pessoas, comparado com a quantidade de gente que poderia se beneficiar com a floresta de pé, né, e com essas pequenas propriedades sendo incentivadas. O problema é que, lembra, essas pequenas propriedades, essa economia extrativa, era vista pelos governos militares como algo atrasado. Inclusive, se considerava que o fato da Amazônia estar atrasada em relação a outras regiões do Brasil era justamente por causa da existência dessas pequenas propriedades e dessa economia extrativa. Então, o ideal para modernizar, né, entre aspas, a Amazônia, era justamente tirar essas pequenas propriedades, substituí-las por latifúndios, diminuir o quanto possível a economia extrativa, implementar monoculturas, então implementar uma agricultura maciça, né? E aqui, lembra, você não tem nenhum tipo de conversa ou entendimento sobre sustentabilidade, tá? A gente vai já entender quando é que esse conceito ele vai aparecer para cá, para nossa região, porque aqui ainda não tinha, não.
tá? Por causa dos projetos minerais, o subsolo amazônico acaba sendo muito revirado, tipo como está aparecendo nessa foto para você aqui, né, à tua direita. E isso é um problema porque esse subsolo revirado ele nunca mais serve para mais nada, é sério, ele não serve para mais nada, ele não serve nem para agricultura, tá? Ele não, e muito menos para a floresta crescer novamente aqui. Então é uma derrota, literalmente. Depois que vira o solo é uma desgraça, tá? Então os projetos de exploração mineral, né, rendem muito dinheiro, mas em compensação deixam essas brechas enormes aqui, tá? Claro que hoje você tem as empresas que fazem esse tipo de exploração e elas precisam de dar alguma compensação em termos ambientais. A lei brasileira ela fala sobre isso, né? De dar alguma compensação em termos ambientais devido a essa devastação, tá? Mas o grande problema são os garimpos ilegais, que aqui na região, infelizmente, se tem aos montes, né? E é justamente sobre esses garimpos que se tem que manter fiscalização, porque nesse caso eles reviram terras que são proibidas, né? Ou seja, terras que são protegidas por lei, que não deveriam ser mexidas, que deveriam permanecer intocadas, né? E eles fazem toda essa confusão, uma confusão até maior do que essa que você está vendo aqui nessa foto, é bem ruim mesmo. E sem menor compromisso, né, com o meio ambiente, nem nada do tipo, tá? Outra coisa que vai se transformar muito é a questão dos recursos hídricos, né? Se enxerga a Amazônia como um potencial hídrico e energético muito grande. E é justamente durante o período do governo militar que todo esse potencial ele vai ser explorado, né? Através principalmente da construção das hidrelétricas. Tá? Hidrelétrica é do tipo é algo que produz, né, uma energia limpa, né? Porque afinal de contas ela vem por causa ali da água, mas ela traz sim consequências ambientais, porque você precisa para construir uma hidrelétrica de um espaço muito grande e normalmente você vai ter que desviar o curso de um rio, alagar locais, né? Também tem consequências sociais, porque normalmente próximo a rios, o que você tem? Municípios, vilarejos, às vezes muito antigos, né? E essas pessoas elas precisam ser deslocadas desse local que é a terra delas, é o passado, o presente delas, mas que não vai ser mais o futuro. Então, elas simplesmente têm que pegar toda a sua história e se mudar para outro lugar, porque ali vai ser alagado. Então, você tem uma série de consequências com relação a isso, tá? Mas foi algo que realmente mudou muito, né, em relação à Amazônia. Quando se chega ao final dos governos militares, você percebe que todas essas transformações, elas de fato ocorreram. E nada disso você tinha antes, pelo menos não nessas proporções, né? Antes dos militares assumirem o poder. Então, a Amazônia ela é uma das regiões, né, uma região que a gente pode dizer que ela foi grandemente transformada ao final desse período aí de governo militar, tá? E quais as consequências dessas transformações que a gente acabou de ver aí, tá, para a região amazônica? Primeiro, a gente tem uma alteração na economia da região. Ora, né, é fato que uma das preocupações dos governos militares era justamente, desde lá do Kubitschek a gente viu isso, né, a questão da integração da região norte com o restante do país, porque parecia duas coisas isoladas. Se você lembra bem, né, caso não lembre, eu vou te lembrar aqui agora, quando a gente falou lá no 7º ano da período lá de colonização do Brasil, lá nos primeiros capítulos a gente tratou que na época Portugal, que era a metrópole brasileira, ela dividiu a colônia em dois governos, lembra? Um era o Estado do Brasil e o outro era o Estado do Maranhão, que mais tarde foi chamado Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então você já tem, desde lá do período da colonização, uma separação, né, da região norte com o restante do Brasil. Claro que naquele caso, né, no caso lá do início da colonização, era justamente para tentar facilitar o processo de colonização, né? Porque como a colônia era muito grande, era muito difícil manter o controle, as coisas funcionando, então a Portugal vai e divide isso, né, para melhor facilitar ali a administração. Mas a gente percebe que desde essa época, essa conversa e essa preocupação em trazer a região norte para mais próximo do Brasil, integrar a região norte com o restante do Brasil, é uma coisa muito presente, tá? E a gente pode dizer, como uma consequência positiva, vamos dizer assim, de todas essas transformações na região amazônica, né, que as alterações que ocorreram na economia, elas foram positivas porque elas vão integrar a região norte e o restante do país, né? É só você ir, por exemplo, a um supermercado, né? Vai lá no supermercado, você vai ver
uma série de marcas, por exemplo, né, de feijão, de arroz, e várias delas, por exemplo, não são daqui da nossa região. Quer dizer, vem da região sul, por exemplo, ou vem do sudeste, tá? Antigamente isso era uma coisa que seria muito difícil de acontecer, tá? E é possível justamente por causa da integração que a gente tem ali com as rodovias, enfim. Então, essa alteração na economia, ela é positiva, tá? Como eu te falei, como exemplo dessa integração do norte e restante do país, nós temos a oferta de produtos que são provenientes de outras regiões, né, de outras partes do país para cá, assim como, né, coisas que são muito próprias nossas aqui da nossa região que hoje a gente consegue que alcancem outras partes do país. Tá? Aumento de postos de trabalho, porque com todas essas alterações na economia e mesmo nas regiões onde você teve os projetos e tal, você precisa de cada vez mão de obra. Então, de certa forma, aumenta assim os postos de trabalho. E você tem uma diversificação da economia, né? Não fica ali só no pequeno agricultor e no extrativismo. Cria outras possibilidades de trabalho para as pessoas também, tá? Mas aí a gente vem com as consequências negativas, né? Que infelizmente são muito relevantes para a gente ignorar. A primeira delas é o desmatamento. Não tem como ignorar isso. Infelizmente, a Amazônia, apesar de ser uma região que se fala muito de proteção hoje em dia, ela sempre foi muito desmatada. Então, o crescimento da população nessas regiões onde você teve a criação dos projetos, né, ele vai avançar sobre áreas que vão ter que ser desmatadas, né, áreas de floresta nativa. Então, para você construir uma cidade, vamos voltar um pouquinho, para você construir uma rodovia, né, olha no mapa, a gente vai traçar aqui a Transamazônica que a gente falou, né, vai traçar aqui a Transamazônica. Vai lá e vai ter que tirar a floresta que está, né, ali naquela região. Então, você vai desmatar. Se a ideia é que sejam construídos municípios próximos às rodovias, é mais um pedaço que você vai ter que desmatar. Então, cada vez mais, né, o crescimento da população avança justamente sobre essas áreas que precisam ser desmatadas. E o que o desmatamento trouxe para cá, para a nossa região? Poluição, né? Infelizmente, a região amazônica sofre muito com isso, o mundo inteiro como um todo, né? E a gente sabe que a floresta amazônica ela tem um papel extremamente importante, né? Na temperatura do planeta, e a gente entra com a segunda consequência, que é o aquecimento global, né? Por quê? Porque a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, né? Como muita gente às vezes repete por aí, não é. Mas ela é como é que a gente pode dizer assim, ela controla, ela ajuda a controlar a temperatura do planeta, justamente porque as árvores elas conseguem, elas absorvem, né, um pouco desse calor. Menos árvores deixar o planeta mais exposto, né, aos raios solares e todo o prejuízo que ele pode trazer. Tá? Então, é um problema, né? Tirar a floresta é colaborar 100% para o aumento do aquecimento global, infelizmente. E na nossa região, como tem uma coisa que sempre chamou muita atenção, é a biodiversidade, você tem cada vez mais um número maior de extermínios de espécies de animais e vegetais. Vegetais, óbvio, porque quando você desmata, né, farelo para árvore já era, né? E animais porque você mexe com todo o habitat, né? O desmatamento ele acaba sendo muitas vezes provocado também pelas queimadas, né? Nós temos acompanhado aí nos noticiários nacionais e internacionais, né? Essa questão das queimadas na Amazônia. A queimada ela é uma prática muito antiga, né? De questão de preparação de solo para plantação, né, para a prática da agricultura, tá? Mas ela é extremamente prejudicial, muito, né? E infelizmente ela ocorre com muita frequência aqui na região amazônica, tá? Outra consequência muito ruim e que a gente não pode deixar de falar foram os conflitos que foram gerados por causa dessas políticas, como consequência dessas políticas e principalmente da má administração desses conflitos. Sabe aquela coisa de ignorar, vou fingir que não existe, que é para ver se fica tudo bem? Pois é, mas não ficou, né? O que acontece? Grande parte das áreas que foram devastadas para que esses projetos pudessem ser implementados eram ocupadas por povos indígenas, por populações ribeirinhas há séculos. Então, esses povos tiveram que ser retirados dos seus locais de origem, tiveram que ser retirados do seu local onde ali você tem os seus antepassados, a sua lembrança, não é uma coisa qualquer, tá? Então, isso vai gerar conflito? Sim. Então, conflitos
que já existiam por causa de terra, eles foram ampliados cada vez mais por conta dessas políticas. Os povos indígenas, ribeirinhos, pequenos agricultores, né, eles se viram diante de um inimigo comum que era o quê? O latifúndio. Né? O latifúndio vem, a gente viu lá que tanto a parte do Banco da Amazônia quanto a Sudã, toda a parte da criação e financiamento dos projetos favorecia a criação dos latifúndios, né? E o latifúndio ele é muito prejudicial para o meio ambiente. Tá? E muitos desses locais que foram transformados em latifúndios, eles eram terras que antes eram ocupadas por essas pessoas, por essas que a gente chama de populações tradicionais da região. Óbvio que isso vai gerar conflito, porque ninguém vai ver outra pessoa simplesmente tomando posse da sua terra, né? Que você está ali há anos e ficar de boas. Não, deixa lá, não tem problema. Claro que não. O que vai acabar ocorrendo é um aumento cada vez maior da violência no campo. E esse é um desdobramento que não pode de maneira nenhuma ser ignorado, porque sim, a nossa região ainda sofre muito com isso. A violência no campo, ela é algo tão presente, tão preocupante quanto a violência urbana nas cidades. Se você que mora na cidade tem medo de ser assaltado, sequestrado, de bala perdida, alguma coisa assim, pois é, as pessoas que vivem no campo também têm medo de terem as casas invadidas, de serem expulsos, né, de simplesmente alguém que se levanta como uma liderança local para defender o interesse dos trabalhadores aparecer morto, né, porque vai contra os interesses de quem tem mais dinheiro e não quer sair perdendo. Então, é um problema gravíssimo. E sim, se a gente pode dizer que teve um período na história brasileira em que começou de fato, né, o tipo de violência no campo que se enfrenta até hoje, foi justamente com a implementação desses projetos aqui na região. Né? O problema é o projeto em si? Claro que não, né? Mas toda a política, ou na verdade falta de política pública, né, para atender as demandas que foram geradas a partir desses projetos e que atingiam principalmente essas populações tradicionais. Tá? Então isso é um grave problema que até hoje não tem uma solução perfeita na ainda está se correndo muito atrás disso. Tá? Apesar de, na época, né, do regime militar, se alegar que o Brasil viveu um milagre econômico brasileiro, realmente, né, o Brasil se destacou muito, cresceu muito, mas infelizmente esse crescimento econômico ele ocorreu de maneira desigual. Então ele não foi igual para todas as pessoas, o bolo cresceu lá, mas não foi dividido tão cedo, né, acabou só fazendo com que ocorresse concentração de renda, né? E a gente já sabe que concentração de renda vai gerar uma desigualdade social muito maior, tá? Não tinha a qualificação de mão de obra suficiente na região, então se implementou projetos e se incentivou que outras pessoas viessem para cá, né? Porque a população local não estava preparada ou qualificada tecnicamente para trabalhar nesses projetos, então acaba prejudicando mais a região do que ajudando. O trabalho que existia era mal remunerado, tá? E também não teve órgãos, né, que fossem criados ou incentivados mesmo pelo governo que defendessem os direitos dos cidadãos. Então, muitos cidadãos eles eram lesados pela implementação desses projetos, por essas pessoas que se aproveitavam dos projetos, né, para cometer ladrilagem, para pegar uma terra que não era só para falsificar documento, enfim, que exercia essa violência no campo. Você não tinha órgãos que protegessem os cidadãos, né? Então isso fez com que aumentasse a violência no campo, isso fez com que tivesse a existência de trabalho escravo nessas regiões rurais na Amazônia, né? E os estados da região norte são estados em que, infelizmente, o Pará é um deles, né? Em que você tem muita incidência, denúncias de trabalhos escravos em fazendas, né? Desagregação de muitas comunidades tradicionais, então pessoas que viram ali as suas comunidades serem dispersas, levadas para outros lugares, né? O desmatamento acelerado, né, dessa ideia de que precisa desenvolver e não se tem a noção de que dá para fazer isso, ou se não se tinha, pelo menos, né, a noção de que dá para fazer isso sem prejudicar a natureza, né, usando ali de maneira sustentável. E o que a gente pode falar sobre a Amazônia hoje, tá? A sociedade amazônica hoje, ela é muito diferente da sociedade amazônica que viveu antes da década de 1960, né, 1960. Então, jamais vai voltar aquilo que era. Isso é fato, né? Então, ela, normalmente, se alguém for falar, se você tiver a oportunidade de viajar para outro lugar,
às vezes até dentro do Brasil, né? Mas enfim, principalmente fora, se você disser que você mora em Belém do Pará, que é uma cidade que fica dentro da Amazônia, as pessoas vão ligar a ideia de quê? De floresta, né? De natureza. Tá errado? Não tá errado, mas a gente também não mora, né? Todo mundo numa casinha na árvore, nem tem jacaré brincando no quintal, nem nada dessas coisas. A verdade é que a sociedade amazônica ela é muito diversificada, né? Você tem ali é, os paraenses nativos, você tem os descendentes de indígenas, você tem as populações ribeirinhas, você tem os moradores das cidades, dos grandes centros urbanos, você tem as pessoas que vieram, né, que vieram ou que descendem de quem veio, né, em fluxos migratórios para a região do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul brasileiro. Então, sim, é uma região diversificada, mas ela permanece amazônica, né? Ela ainda tem preocupações, ela tem necessidades e tem problemas próprios. Mas uma característica muito bacana, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que o povo da Amazônia tem hoje, que a sociedade amazônica tem hoje, é que não se aceita mais políticas intervencionistas, políticas que são pensadas em outros locais, né, que não tem nada a ver com a nossa região e que simplesmente querem enfiar a goela abaixo aqui. Não, né? O povo da Amazônia entende hoje que tem voz, né, e que precisa se manifestar quando simplesmente alguém decide algo sobre a nossa região. Né? Não à toa você recebe, a gente vê, né, de vez em quando aparecer na mídia, né, nacional e internacional, porque a Amazônia ela tem um foco internacional, sim, denúncias, né, sobre trabalho escravo, denúncias de perseguição a líderes, né, de trabalhadores sem terra, de trabalhadores rurais, né? A gente vê notícias que falam sobre as queimadas, sobre desmatamentos ilegais, enfim. Por quê? Porque a Amazônia, o povo que mora aqui, né, percebeu que você não precisa de políticas decididas em outros locais, né, sobre a nossa região. Tá? Os povos indígenas eles se organizam em associações que defendem os seus interesses, não só a FUNAI, né, mas associações próprias que chamem atenção para as demandas indígenas. Tá? Trabalhadores das áreas de mineração e do extrativismo também aprenderam a se organizar. Né? Trabalhadores sem terra, que foram pessoas que foram atingidas diretamente também, né, pelas políticas mal elaboradas de ocupação, aí, uma reforma agrária que nunca veio, infelizmente. Né? Então, também passaram a se organizar para manifestar as suas demandas e as suas insatisfações, tá? E a Amazônia no mundo? Como é que a Amazônia é vista? Como eu te falei, na maioria das vezes, se você disser que mora na Amazônia, todo mundo vai pensar o quê? Na floresta. Você mora bem aí, né? Aqui, olha, bem aqui a tua casa, no meio desse negocinho, bem aqui assim. Atravessa o rio para ir para a escola, enfim. É fato que de vez em quando alaga, mas não chega a ser o rio, né, amado? Então, assim, no mundo, quando a gente fala de Amazônia, as pessoas vão pensar o quê? Na natureza, na biodiversidade, na floresta e tal. A Amazônia é floresta? É. É campo? É. Mas a Amazônia também é cidade. Né? A Amazônia é cidade, é campo, a Amazônia é floresta e é urbanização. Né? Eu acho que a imagem, eu gosto muito dessa imagem aberta que tem aqui de Belém, porque você enxerga um centro urbano enorme aqui na frente, mas lá atrás você tem um rio. Aqui na frente você tem um rio, você tem um passo de floresta ali atrás. Então, assim, você percebe, né, que tem sim crescimento urbano dentro da Amazônia, né, e que você tem a convivência de diversos povos, de diversos grupos que têm as suas diferenças, né, mas que também compartilham da mesma cultura e das mesmas preocupações, porque sofrem com os mesmos problemas e às vezes também o mesmo descaso por parte do poder público. Então, as pessoas pensam diferente? Sim, né? E como a gente vive numa democracia, a diferença ela é bem-vinda, né? E a diversidade ela precisa ser respeitada. Então, conflito vai ter? Claro que vai, né? Mas ele precisa ser vivido com respeito, né? Com ouvir o outro, né? Com tolerância, sem usar violência, que infelizmente é o que a gente ainda vê muito por aqui, né? Com negociação, na medida do possível, com fraternidade, porque afinal de contas, né? Precisa às vezes ficar provado que já que as pessoas pensam tanto no dinheiro, né, que é muito mais lucrativo preservar a nossa região do que detonar com ela. Tá? Então, é algo que alguns governantes ainda precisam aprender. Né? Beleza? Então, aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Tá? Eu vou pedir que tu olhe direitinho aí na tua descrição da tua aula qual exercício tem que fazer. E fica ligado que a próxima aula é a aula de revisão. Certo? Então, se cuida, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom?